seja muito bem-vindo. Eu sou Eli e esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda. Nessa série de 3 vídeos, nós falamos sobre a família humana dentro e fora do jardim. O primeiro vídeo falando do homem e da mulher no jardim. O segundo vídeo, o anterior, o homem e a mulher expulsos do jardim. E hoje nós vamos ler a Bíblia de forma explicada, o capítulo 4 de Gênesis, do versículo 1 ao 26, que trata da família de Adão e Eva fora do jardim. Então, vamos começar essa leitura. A Bíblia que nós usamos para a produção do conteúdo é a Bíblia King James 16:11. Caso você tenha interesse de ter uma igual, vou deixar o link na descrição. E já deixa o seu like, ajuda essa mensagem chegar a mais pessoas, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, isso faz com que o YouTube distribua melhor essa mensagem e possa abençoar a vida de um número maior de pessoas. Então vamos começar a leitura explicada do capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 1 até o 26. E o versículo 1 do capítulo 4 diz o seguinte: E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. Adão e Eva começaram agora então a cumprir o propósito e a ordem original de Deus, que era crescer, multiplicar, né, serem férteis. Eva, né, cujo nome significa vida, agora passa a ser, como diz, uma doadora de vida. Reconhece que o seu filho não é fruto apenas do relacionamento e do amor dela com o seu marido, mas também ele veio à existência com o auxílio do Senhor, né? O final do versículo 1, ela diz: Concebi um homem do Senhor. E continuando o versículo 2, diz o seguinte: E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, né? Um pastor de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. O nome Abel, ele significa sopro, algo que passa rapidamente, né? E versículo 3: E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, Abel era um guardador de ovelhas, Caim era um cultivador da terra. E num determinado tempo, Caim trouxe, né, do fruto da terra, daquilo que ele produzia, uma oferta ao Senhor, diz o capítulo 3. O sacrifício de Caim, né, marca a primeira menção de uma oferta do Senhor, uma oferta ao Senhor, né, na Bíblia. O termo usado aqui, ele sugere uma dádiva ou uma oferta espontânea que era oferecido a uma autoridade. Então é a primeira vez que a Bíblia menciona alguém fazendo uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel, né, ele também trouxe das primícias, né, quer dizer, do melhor e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração pela oferta de Abel. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. Ironicamente, a primeira oferta a Deus mencionada na Bíblia também foi a primeira oferta rejeitada, né, a oferta de Caim. Deus se agradou da oferta que Abel fizera, mas não se agradou da oferta que Caim fizera. Bom, a Bíblia, né, não deixa muito claro se o motivo de Deus aceitar ou rejeitar foi o fato da oferta de Caim ser de origem vegetal e a origem da oferta de Abel ser origem animal, né, como alguns estudiosos ou como afirmam algumas pessoas. A Bíblia não deixa claro com relação a isso. Mas no texto fica claro um detalhe, que o motivo da rejeição da oferta de Caim foi o seu estilo de vida pecaminoso, como nós vamos ver a seguir. Então continua no versículo 6. E o Senhor disse a Caim, né, Jesus falando, ou Deus falando com Caim: Por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Né? Se tu fazes o bem, não serás aceito? Né? Deus perguntando, quer dizer, se você fizer tudo certinho, se você faz o bem, você não vai ser aceito? E se não fazes o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. E segue. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Bom,
De forma premeditada, né, Caim chama seu irmão para um lugar afastado de testemunhas e tira a vida de Abel. Né? Então, quer dizer, ele pensou naquilo, ele viu que a oferta dele não foi aceita, Deus aceitou a oferta de Abel, né? Ele ficou muito irado com isso, se irou contra o seu irmão, né? E de forma premeditada chamou ele para um lugar afastado e o assassinou. Embora o sangue de animais, né, já houvesse sido derramado, essa também é a primeira menção na Bíblia com relação ao assassinato de um ser humano. Né? Ou seja, a maldição da morte agora havia se concretizado de forma física. Que maldição é essa? Quando Adão e Eva desobedeceram no jardim e foram expulsos, né, no vídeo anterior, Deus falou que certamente agora morrereis. E nós explicamos que não só a morte física, mas a morte espiritual. Então, a morte física agora começava a ter lugar na história da humanidade. E versículo 9 diz o seguinte: E o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Eu não sei, sou eu por acaso guardador do meu irmão? Mais uma vez Deus usando de pergunta para confrontar, né, pecadores culpados. Assim como fez com Adão, né, após ele e Eva terem pecado e consumido ali do fruto proibido. Então, claro, Deus sabe de todas as coisas, sabia onde estava Adão e Eva naquela época, sabia onde estava Caim agora, mas Deus sai à procura e pergunta: onde está Abel, né, teu irmão? E ele disse: não sei. E o versículo 10 continua: E ele disse: O que tu fizeste? A voz do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Isso Deus falando com Caim. Ao contrário de Adão, né, quando foi confrontado, pecou e Deus perguntou: onde está tu, Adão? Caim, ele nunca confessou o seu pecado ao dizer que não sabia onde estava o seu irmão. E ainda acrescentou o pecado da mentira, né, o homicídio. Então, quando Deus perguntou a Adão, né, onde ele estava, né, Adão, mesmo que envergonhado, disse: Senhor, nós pecamos, nos escondemos de ti, etc. Caim agora não. E quando Deus pergunta: onde está seu irmão, né, o que aconteceu, ele fala: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Eu não sei. Quer dizer, ele ainda tira o corpo fora, ele não assume, né, e acrescenta aí ainda o pecado da mentira. E o versículo 11 vai continuar: E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. O julgamento de Deus aqui, ele começou com a maldição que faz paralelo com a maldição imposta à serpente, né? E isso é apropriado, já que ambos, né, são assassinos e mentirosos, né? Caim e a serpente. É possível assim traduzir essa declaração de Deus como: amaldiçoado você é mais do que a terra, né? Algo nesse sentido, se nós fôssemos fazer uma tradução literal do texto, né? Quando ali no versículo 11 Deus fala: tu és amaldiçoado desde a terra. Versículo 12: Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a tua força, fugitivo e errante serás na terra. Então Deus decreta essa maldição sobre Caim. A punição de Caim arruinou a vida dele, porque ele era um agricultor, né? E, além disso, fez dele um fugitivo e errante, né? Um nômade, que não tem residência fixa. Então, para alguém que vive da terra, a partir de agora, a terra não daria mais para ele o fruto e ele não poderia se estabelecer numa localização fixa. Então, como que alguém que cultiva a terra, um agricultor, iria poder viver dessa forma? O versículo 13 continua: E Caim disse ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Essa resposta de Caim ao Senhor, né, a Deus, expressa uma angústia dele, mas não expressa ali remorso algum, né, em momento nenhum. E o versículo 14 segue: Eis que tu me expulsaste nesse dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. Versículo 14: assim como Adão, né, o pai de Caim, foi expulso do jardim, Caim percebeu que ele estava sendo também expulso da terra e que deveria se esconder e estaria escondido da face protetora de Deus. E por isso ele tinha medo pela sua vida, ou seja, ele falou: agora eu vou ser um fugitivo e errante,
eu vou fugir da presença de Deus. Então, automaticamente, eu não vou estar debaixo da proteção de Deus. E como eu errei, eu temo que outras pessoas queiram me matar, fazer o mal contra mim. Então, por isso ele teve medo pela sua vida, pois imaginou que os outros, né, descendentes, né, de Adão e Eva, né, que já existiam ali, nós vamos comentar, poderiam matá-lo para vingar a morte de Abel. Então, sim, já existiam outras pessoas e sim também descendentes de Adão e Eva, pois toda a humanidade são descendentes de Adão e Eva. E então Caim tinha esse medo que, de certa forma, ali seus parentes, né, te quisessem vingar o sangue de Abel e matá-lo ou fazendo mal contra ele. Porém, no versículo 15, o Senhor diz o seguinte, ó, e o Senhor lhe disse, portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim para que qualquer um que o achasse não o matasse. Apesar de Deus ter amaldiçoado, né, deixado essa maldição sobre Caim pelo seu pecado, Deus, ele é compassivo e perdoador, né? E faz 2 provisões ali para garantir a proteção de Caim, que estava muito angustiado com isso. Então, ele diz que quem vingasse ou fizesse alguma coisa contra Caim seria vingado 7 vezes. Né? E o Senhor colocou uma marca, a Bíblia não especifica muito claramente, uma marca sobre Caim para que qualquer um que o achasse não fizesse mal contra ele ou não o matasse. Versículo 16. E Caim, então, saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. Caim, então, ele saiu da presença de Deus, né, tanto física como espiritualmente, e Nod significa peregrinação. E essa terra de Nod, ela nunca mais foi mencionada em toda a Bíblia. Então Caim agora se tornou um fugitivo errante, assim como Deus declarara. E Caim, versículo 17, conheceu sua mulher, e ela concebeu, e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. Então, nesse caso, apesar do pecado de Caim, ele ainda cumpriu a ordem divina de crescer e multiplicar, ser fértil. Por outro lado, né, o seu esforço ali para fundar uma cidade, ele teve um filho, chamou Enoque, fundou uma cidade, né, com o nome do filho, isso ainda também constituiu mais um pecado de desobediência, porque Deus havia ordenado para que ele fosse um fugitivo e errante, não se estabelecesse. A cidade de Enoque também, ela não é mencionada em nenhuma outra parte da Bíblia. E a localização dela é desconhecida, né, até dos historiadores. Nesse ponto, a Bíblia ela começa a descrever, então, a partir de aqui, a genealogia, né, a árvore genealógica de Caim. Ainda no versículo 17, né, que nós acabamos de ler, há um ponto polêmico que é o seguinte, pois com quem Caim se casou? Né? Que diz que Caim conheceu sua mulher e teve um filho. Muito provavelmente ele teve um filho, foi com uma de suas irmãs, né, ou parentes próximas, pois, como nós já falamos, toda a humanidade descende de Adão e Eva. Então nós podemos ver o seguinte, lá em Atos 17, 26, diz o seguinte, e ele, né, Deus, fez de um só homem todas as nações dos homens, para morarem na face de toda a terra. Então, Deus fez toda a humanidade a partir de Adão e Eva. E nós entendemos a Bíblia de forma literal. Né? Nós não podemos fazer uma distorção em cima disso. Então, sim, Caim se casou, provavelmente com uma de suas parentes próximas, ou até mesmo com uma irmã, uma prima, talvez. Bom, nos tempos antigos também, não era incomum, né, o casamento entre parentes próximos. Né? O próprio Abraão, mesmo, ele se casou com uma de suas meia-irmãs. Né? Gênesis 20, 12 diz o seguinte, né? E além disso, ela é realmente minha irmã, filha do meu pai, apenas não é filha da minha mãe. E ela se tornou minha esposa, né? Abraão dizendo. Então, Abraão também era casado com uma meia-irmã. Então, não era incomum nos tempos antigos esse tipo de casamento. E segue, então, no versículo 18. Então, começa uma descrição da genealogia de Caim. Nós vamos ver várias vezes na Bíblia esse tipo de descrição da genealogia. Isso tinha várias funções, né? Garantir, por exemplo, sucessão de trono ou de herança. Né? Então essas descrições genealógicas nós vamos ver
por várias vezes na Bíblia. Então o versículo 18 começa da seguinte forma: E a Enoque, né, filho de Caim, nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Então aí já começa também levanta-se uma outra questão. Né? Dentro da genealogia ali de Caim, chegou-se a Lameque e Lameque tomou para si 2 esposas. Bom, nós vamos ver vários casos de poligamia na Bíblia. Né? Mas é importante destacar que esse não foi o projeto original de Deus, quando criou a família. Lá nós falamos, né? Gênesis 2:24, né? O que dizia lá? Nós já temos isso num vídeo anterior. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso aqui é o projeto original de Deus e está no singular, não no plural. Tomará suas mulheres ou algo desse tipo. E além disso, o primeiro exemplo de poligamia na Bíblia, que ocorre agora com Lameque, né? É um homem que era ímpio, né, e depravado. Nós vamos ver isso a seguir. Né? Ele não tinha assim pudores, não tinha caráter. Isso acontece após a queda do homem lá no Éden. Então significa o quê? Que a origem do pecado na humanidade, antes dessa origem do pecado, né, antes da queda do homem, não havia poligamia. A partir do momento da queda, da expulsão do jardim e agora fora do jardim, já com as consequências do pecado na humanidade, aí sim nós começamos a ver menções de poligamia na Bíblia. E, portanto, essa prática, né, ela não teve origem no plano original de Deus. Ela teve origem na corrupção da natureza humana, né, após o pecado original. Versículo 20 continua com a genealogia. E Ada, né, uma das mulheres de Lameque, teve Jabal. E ele foi o pai dos que habitam em tendas e dos que têm gado. Aqui, quer dizer, a gente vê uma origem de uma geração de pecuaristas, vamos dizer assim, de agricultores talvez. Versículo 21. E o nome do seu irmão era Jubal, e ele foi o pai de todos que manuseiam a harpa e o órgão. Essa é a primeira menção de um músico na Bíblia. Também ali, como diz, de certa forma simbólica, né, dando origem a uma geração de músicos. Versículo 22. E Zilá também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo artífice de bronze e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Então Tubal-Caim também ali deu origem a uma geração, vamos dizer, de artífices, ferreiros, né, que trabalham ali com ferro e bronze. Versículo 23. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Então ele ali se vangloriando de ter assassinado, né, duas pessoas. Né? Matei um homem pela minha ferida, quer dizer, ele se vingou, alguém me feriu, eu fui lá e matei, e um jovem pelo meu sofrimento. Então ele era assassino e vingativo. Né? Lembra que nós falamos que íamos ver mais à frente que Lameque era uma pessoa assim, sem muito caráter, sem muitos pudores. Versículo 24. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. Ele continuando falando com suas esposas. Então ele ainda era presunçoso, né, ao imaginar que Deus proveria uma proteção maior para ele ainda do que havia provido para Caim. Né? Então que ele poderia fazer o que fosse e que Deus ainda iria protegê-lo assim como protegeu Caim. Versículo 25. E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. Adão e Eva, então, eles tiveram mais um filho, né, que por nome Sete. E a partir de Sete, aí veio a linhagem, né, a descendência familiar, pela qual lá na frente nasceria Jesus, o Salvador. E o versículo 26 conclui o capítulo 4. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. O nome Enos, né,
o filho de Sete, né, neto de Adão e Eva, assim como de Adão, né, então o nome Enos, assim como de Adão, significa humanidade. E o nascimento de Enos assinala um ponto importante, é um recomeço brilhante. É a linhagem de Sete, que daria origem ao Salvador, Jesus. E a partir dessa época, então, menciona a Bíblia que os homens passaram a invocar o nome do Senhor. Então, com isso, nós encerramos, né, a leitura do capítulo 4 de Gênesis. E a partir de agora, nós vamos começar o capítulo 5 no próximo vídeo, e que é uma série de vídeos sobre a linhagem familiar de Adão a partir de agora, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Eventualmente eu posso fazer um vídeo também respondendo perguntas. E não esqueça então de se inscrever, dar seu like. E é isso por hoje. Um grande abraço e fiquem com Deus.